livro de Levítico. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 22 de Levítico. Levítico 22. O tema que eu trouxe para hoje é princípios ou princípio para a adoração no Velho Testamento. E esses princípios que havia para a adoração no Velho Testamento, eles vão permanecer ainda hoje, como nós vamos ver durante a meditação desse texto da Palavra de Deus. Então, vamos fazer a leitura para os irmãos se inteirarem do texto que nós vamos extrair a mensagem da noite de hoje. Levítico 22, 17 ao 33. Nós estudamos do 1 ao 16, domingo passado, e hoje vamos concluir o capítulo 22 de Levítico. Diz assim a palavra do Senhor. Como sempre, ele começa dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés. Moisés funcionava como uma espécie de mediador entre Deus e os homens, entre Deus e o povo. Então, ele era aquele que estava recebendo de Deus a palavra para transmitir ao povo, era Moisés. E o que foi que o Senhor disse mais a Moisés, depois de ter dito tantas outras coisas, não é, que nós já estudamos desde o início do livro de Levítico? Disse assim: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes. Então, só para os irmãos se localizarem, né? Quando ele diz, fala a Arão e a seus filhos, ele está falando aos líderes religiosos do povo, ou seja, aos sacerdotes. Então, Arão e seus filhos eram da tribo de Levi, assim como Moisés, e eles eram os sacerdotes, os responsáveis pela liderança do povo, pela espiritualidade, pelo cuidado do culto, por tudo que se fazia para a adoração. Arão e seus filhos. No entanto, ele também estende isso a todos os filhos de Israel, ou seja, embora saibamos que quem lidera a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem uma grande responsabilidade, mas também quem faz parte do povo também tem suas responsabilidades. Quem faz parte do povo precisa entender que há princípios de adoração, há princípios éticos, morais, há tudo que é necessário para que esse povo que leva o nome de Deus seja, de fato, um povo que seja diferenciado na sociedade em que ele está inserido. Então, o povo de Deus estava inserido numa sociedade e rodeado de povos pagãos, povos ímpios, povos idólatras de todo tipo. E estava inserido ali o povo de Deus. E esse povo que era de Deus precisava receber do Senhor toda essa orientação que ele vem dando nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que o livro de Levítico, escrito por Moisés, foi naquele momento em que o povo saía do Egito, por isso que é o terceiro livro da Bíblia, né? Vem depois do Êxodo, é Gênesis, Êxodo e Levítico. Então, o Êxodo significou a saída do povo do Egito para a terra prometida. E nessa trajetória do povo até a terra prometida, precisou-se, então, receber esse povo, esses princípios, essas orientações, todas as coisas que o Senhor vem falando a ele, para quê? Para que aquele povo entendesse que eles eram um povo que pertencia a Deus. Eles não eram um povo solto aí no mundo. O povo que é de Deus não era assim, largado no mundo, fazendo o que queria fazer e achando que o que queria ser feito. Não. O povo de Deus tinha uma orientação dada pelo próprio Deus, que é isso que nós estamos vendo aqui em Levítico. E no que tange à adoração, né, e principalmente no que tange à adoração, Deus preocupou-se em instruir a sua igreja, o seu povo. Por isso que Moisés assim disse, através do Senhor dizendo a Moisés para dizer ao povo, o quê? Vamos ver o que é que foi que ele disse. Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocaustos, para que seja aceitável, oferecerá
macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não ofereceis, porque não seria aceito a vosso favor. Então vejam que esse é o primeiro princípio que o Senhor estabelece na adoração. Quem fosse prestar culto a Deus, que naquele tempo a prestação do culto envolvia o sacrifício de animais, até aqueles que não eram parte do povo, mas eram estrangeiros, ou seja, estavam lá dentro do meio do povo de Deus, deveriam observar que a maneira correta de apresentar a sua oferta, a maneira correta era, para que o sacrifício fosse aceito, tinha que trazer um animal sem defeito, macho sem defeito. Podia ser do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras, mas tinha que ser sem defeito. Então aqui nós já aprendemos de cara o primeiro princípio para a adoração que era estabelecido. Deus só aceita sacrifícios que tenham perfeição, animais que não sejam defeituosos. Então, se o animal possuía algum defeito físico visível, aquele animal não era aceito para o sacrifício do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Deus ele é perfeito. E os sacrifícios tinham que apontar para aquele que viria como o perfeito, que é Jesus. Então, ele não podia aceitar qualquer coisa. Vocês lembram que essa situação, ela já é desde o início, quando tinha só 4 pessoas no mundo: Adão, Eva, Caim e Abel. O que foi que aconteceu? Abel ofereceu o sacrifício e o Senhor se agradou do sacrifício de Abel. Caim ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus. Não foi aceito. O culto que Caim foi prestar a Deus não foi aceito. O culto que Abel prestou, o Senhor aceitou. Então vejam, só havia 4 pessoas no mundo na época. E assim o Senhor estabeleceu como ele deveria ser adorado. Não podia adorar a Deus de qualquer jeito. Então ali, do Gênesis começou e agora permanece. Chega em Levítico, já é um povo, já não é só 4 pessoas, mas é um povo já. Veio das tribos de Jacó, não é? São 12 filhos. Então tinha lá 12 filhos, cada filho com seus outros filhos. Então já era um povo. Já era um povo que estava ali se organizando. E como sempre, quem estava à frente deste povo era Deus. Deus é quem governava. Era o governo de Deus, era a teocracia, é o governo de Deus. Então Deus governava o povo. E nesse governar o povo, a preocupação de Deus não era só com questões administrativas, com questões de produtividade, não, era também principalmente a preocupação com a alma. Por quê? Porque o povo de Deus era um povo santo. Essa era a intenção de Deus e o objetivo de Deus em tratar com aquele povo. E nós já aprendemos isso aqui mesmo em Levítico 11:44, diz, Deus fala ao povo: sede santo, porque eu sou santo. De modo que toda a temática do livro de Levítico é exatamente a santidade. Então, quando ele exige que a oferta a se apresentar ao Senhor em holocausto seja macho sem defeito, para que seja aceitável, é em razão disso, da sua santidade. Um Deus que é santo, a gente precisa respeitá-lo, adorá-lo, temer e reverenciá-lo. Então, nós não podemos apresentar qualquer oferta para Deus. A oferta precisava ser sem defeito. Esse é o primeiro princípio. E aí ele segue no versículo 21, dizendo: quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, que querem cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Nenhum defeito. E aí ele vai listar o tipo de defeito, versículo 22. O cego, o aleijado,
ou mutilado, ou ceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os ofereceis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então ele deixa bem claro, não quero animal aqui com defeito, não quero animal cego, aleijado, mutilado, ciroso, com úlcera, né, com ferimentos. Esse tipo de animal não serve. Por quê? Porque quando o animal apresentava esses defeitos, na cultura judaica, entendia-se que toda coisa que era imunda, né, ou tinha alguma coisa com relação a isso, era manchado pelo pecado. Então não havia nessa condição a santidade. Então não podia ser aceito. Como é que você vai apresentar um Deus santo algo que está imundo, algo que está manchado, defeituoso? Então esse é o propósito, né? Claro, aqui nas Escrituras. Então, se vai se adorar a Deus, precisa apresentar a Ele de maneira que haja o aceitar dEle. E Ele requer que quem se apresenta para a adoração, no caso aqui, apresentando o seu sacrifício, zele por um sacrifício que seja sem defeito. Afinal de contas, como vai tirar um defeito de quem está com defeito? Por exemplo, qual o defeito que nós temos? O pecado. O pecado é o nosso defeito. O pecado estraga a nossa relação com Deus. O pecado afasta-nos de Deus. O pecado faz a separação do homem com Deus. Então, como é que eu vou adorar a Deus vivendo ou me apresentando para um culto, digamos assim, vivendo uma vida de pecado? Esse culto não será aceito. Deus não recebe. E isso aconteceu no Velho Testamento, em Isaías. Isaías começa o seu livro falando exatamente de que Deus já não aguentava mais, nem suportava mais o ajuntamento solene do povo. O povo estava indo para os templos, para a adoração. No entanto, o Senhor revela-nos em Isaías que aquele povo louvava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Então, entendam essa preocupação. Tem que estar com o coração em sintonia com o Deus que está sendo adorado. Do contrário, essa adoração não vai servir. Deus não vai aceitar. Por mais que aparentemente a pessoa diga, não, mas eu louvei a Deus, eu cantei. Sim, mas o seu coração cantou também. A sua alma cantou também, louvou a Deus. A sua alma orou também. A sua alma absorveu a palavra também. Porque senão fica só no intelecto, só no ouvir, entrar no ouvido, ou talvez, porque existe a diferença entre ouvir e escutar, né? Existe o ouvir e o escutar. O ouvir eu escutei, eu ouvi alguma coisa, e o escutar, ele desce. Ele entra, mas faz o trabalho que é necessário, a palavra escutada. Ouvida, então ouvir chama a atenção. Por isso que as Escrituras dizem, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção, dê ouvidos. Então escutem com atenção. Por quê? Esse escutar com atenção é quando você absolve o que está sendo dito. O que acontece muitas vezes? As pessoas ouvem, e anos e anos o que está sendo dito, as pregações, as mensagens, os estudos, mas fica só no ouvir, não medita, não reflete, não absorve, não leva para si o que tem sido dito, por isso que não faz efeito. E não fazendo efeito, aí aquela pessoa vai continuando uma vida de uma maneira que não desenvolve, e aí você começa a perguntar, mas por que será que fulano, com tanto tempo, que ouve e não muda nada? É porque precisa que aquele que foi ouvir esteja com o coração atento, os olhos atentos, os ouvidos atentos e o coração aberto, para receber a instrução. Por exemplo, Moisés está dizendo ao povo, o Senhor está dizendo ao povo através de Moisés. O povo precisava ouvir. E se não ouvisse isso que ele está dizendo aqui,
o seu sacrifício não ia valer de nada. Nem adiantava chegar lá, se ele desatencioso, aí chegava lá, trazia um animal manco, trazia um animal com defeito nos olhos, cego, trazia um animal todo feridento, sarnoso, não aceitava. O sacerdote olhava assim, já, esse animal não pode ser oferecido ao Senhor. Então aquela pessoa que trouxesse, não dando atenção ao que está sendo dito por Moisés, ele simplesmente voltava, ou seja, não era abençoado, não recebia, não podia ter prestado culto a Deus, e se tivesse achado que prestou, não prestou nada, porque não serviu de nada trazer um animal com defeito diante de Deus. Mas ele diz, porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Então, se a oferta tivesse alguma coisa desproporcionado, né, um novilho ou cordeiro, digamos, ele fosse um animalzinho que nasceu ali com a orelha torta, alguma coisa assim, desproporcionado, né? Ele diz que poderia até oferecer esse como oferta voluntária, porque a oferta voluntária, como o nome já está dizendo, né, não tem nenhum tipo de exigência, é uma oferta voluntária. No entanto, esse mesmo animal que poderia ser oferecido para uma oferta voluntária, ele diz, não seria aceito por voto. Ou seja, se fosse para fazer um voto a Deus, esse animal não seria aceito. Entendem as nuances desses princípios aqui, os detalhes, como Deus se preocupou com detalhes na adoração que se prestava a Ele. Não era de qualquer jeito, não. Deus dava orientações e princípios para que o povo atentasse que Deus estava, sim, atento às maneiras como eles estavam prestando culto. E se o Senhor não tivesse dado essas orientações, imagino eu que aquele povo não ia levar isso em conta. Não ia. Conhecendo o que é a natureza humana, os homens não iam levar isso em conta. Se não tivesse isso aqui, Deus dizendo para Moisés dizer ao povo, olha, é assim que eu quero, o povo ia levar tudo de qualquer jeito. Ia levar qualquer animal, talvez nem levasse nada, não ia respeitar nada disso. Mas uma vez que o Senhor está dizendo como Ele quer ser adorado, o povo tinha que respeitar isso, tinha que considerar isso, para que assim fosse aceito. E o Senhor mesmo diz, olha, não ofereceis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Não façam. Deus não vai aceitar isso. Porque se alguém fosse oferecer ao Senhor animais defeituosos, como ele está dizendo que não é para fazer, significava que essas pessoas estavam afrontando a Deus. Era um sinal de rebeldia por parte do povo. É a falta de respeito para com Deus. Era uma demonstração que a pessoa não estava temendo ao Senhor. Por isso que ele está dizendo, não façam isso. Se fizer, já sabe, aquela pessoa que identificada fosse no meio do povo de Deus, oferecendo animais defeituosos, animais que não eram para ser trazidos, o povo já identificava logo, aquele fulano está sendo rebelde, aquela família ali não está de acordo com a vontade de Deus. Essa era a preocupação, era a demonstração exatamente de como Deus queria ser adorado. E talvez alguém dissesse assim, eu não sou parte do povo, eu não tenho nada a ver com isso. Será? Continua o texto. Também, da mão do estrangeiro, que não fazia parte do povo, nenhum desses animais ofereceis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Então, se chegasse um estrangeiro no meio do povo de Deus e dissesse, olha, agora eu vou participar do culto aqui do povo de Deus. Tá bom, você pode participar. Logo, mas tem que se adequar o princípio, a lei, a norma que está sendo dada.
Não é porque não é do povo, não tenho nada a ver com isso, eu vou oferecer aqui o que eu quiser. Não. O estrangeiro também teria que se adequar a essa lei, essa norma, esse princípio que o Senhor estava passando para ele. Por quê? Porque Deus não varia de acordo com quem está adorando. Deus não altera a sua condição pelo adorador, entende? Não, Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, quer você queira, quer não. Por exemplo, existe no mundo pessoas que não acreditam em Deus. Aí eu pergunto, será que Deus deixou de existir porque essa pessoa não acredita? Claro que não. Inclusive, a própria Escritura admite esse tipo de gente, chamando de louca, insensata. Pessoa que diz que Deus não existe é um insensato, segundo o Salmo 14 e o Salmo 53. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, a Bíblia chama essas pessoas de loucas, insensatas, dizer que Deus não existe. Então, mas elas existem aí, né, no mundo. A lista é enorme de pessoas que há no mundo e negam a existência de Deus. Elas acham que o Deus dela é o seu próprio ventre, né? Ou seja, elas são egoístas, elas só acham que elas é que são de Deus, né? Que elas é quem dominam, que comandam a sua vida. Então, existem pessoas assim, são criaturas de Deus, todas elas, todos nós somos criaturas de Deus, mas existem aquelas que negam a existência de Deus. No entanto, Deus continua sendo Deus. Então, trazendo isso para o culto, é assim. Todas as pessoas, muita gente reunidas nesse exato momento, para prestar culto a Deus. Mas se porventura, aqueles que se reúnem para prestar culto, não se achegar de maneira aceitável diante de Deus, esse culto não será aceito. E daí a gente vê as barbaridades por aí afora, as loucuras que se fazem em nome de Deus, mas não é adoração verdadeira. As Escrituras nos dão toda a orientação, tanto aqui no Antigo Testamento, como também no Novo. No Novo Testamento, 2 textos nos vêm à memória, falando em termos de adoração aceitável. O primeiro deles é aquele de João 4, da mulher samaritana, que se preocupou onde deveria adorar. E perguntou a Jesus se deveria adorar no monte, em Jerusalém, ou seja, ela se preocupou com o local em si, físico. E Jesus disse para aquela mulher, a hora chegou, nem aqui nem em Jerusalém, porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o princípio que Deus quer. Você está adorando de acordo com a verdade, de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra, é assim que será aceito a sua adoração. É de espírito, ou seja, é de alma, é de coração, não é uma coisa feita mecanicamente, só racionalmente, ainda que o racional também deve estar presente. Agora vamos para o outro texto que eu falei, Romanos 12. Paulo fala àqueles irmãos da igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, o culto tem um elemento racional e tem um elemento emocional. Tem o sentimento e tem a razão. As duas coisas estão juntas. A razão, o intelecto, é exatamente esse exercício que nós estamos a fazer aqui. Vocês estão ouvindo a pregação da palavra de Deus. Para você compreender isto, você precisa de um intelecto, de uma razão, de uma mente. Mas esse entendimento virá também acompanhado de uma ação do Espírito. Então, o espiritual age no intelectual. E aí há uma compreensão do que é que Deus quer para a minha vida, como eu devo ser como adorador. O princípio que Deus estabelece, eu preciso me apresentar a Ele de que forma? E aí que nós estamos aprendendo.
Os irmãos do Antigo Testamento diziam: olha, vocês vão trazer, todos somos defeituosos, né? Todos somos pecadores, mas quando nos apresentamos diante de Deus, precisamos buscar uma condição que Ele requer de todos nós, é uma santidade. E que é uma santidade? É uma vida sem defeito. Aí você diz: ora, pastor, mas nós não somos perfeitos. É verdade. Os sacerdotes também não eram, os filhos de Israel também não eram perfeitos. Mas o animal que devia assumir a culpa do povo, pelo pecado do povo, pela questão do defeito do povo, tinha que ser perfeito. Por isso que nós vamos estudando as Escrituras, aí chega lá na frente, em João, o evangelista olha para Jesus e diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendem agora? O Cristo que se ofereceu em sacrifício na cruz por nós. Então hoje, Ele, Jesus, o nosso Cordeiro perfeito, foi oferecido. Então quando você demonstra a sua fé nele, em Jesus, você está perdoado dos seus pecados. Quando você se arrepende dos pecados e tem fé em Jesus, você é uma pessoa convertida. E uma pessoa convertida passa então a oferecer um culto que agrada a Deus. Porque você foi salvo, você agora está consciente de que a sua adoração precisa ter esses dois elementos que nós vimos lá em João 4, de ser em espírito e ser em verdade. Você está consciente de que o seu corpo, a sua vida por inteiro, tem que estar exatamente nesse momento de adoração. Você não pode estar aqui só de corpo presente e a mente lá buscando sabe lá o que. Não. A adoração será recebida por Deus quando feita em espírito e em verdade. Quando de corpo e alma você se apresenta diante de Deus para a adoração. Por isso que se constitui numa ideia de perfeito, né? De se apresentar como perfeito, não nós, por nós mesmos, mas nós pela fé que temos em Cristo. Lembram que o resultado da nossa fé em Cristo nos justifica. A nossa justificação é pela fé. E o que é isso? Essa belíssima doutrina bíblica da justificação é que você agora é justificado, ou seja, você é justo diante de Deus. Quem declara essa condição em você é o próprio Deus. Mas como é que Ele consegue fazer isso? Por meio de Cristo. Então, quando Ele entrega Jesus, seu Filho amado, para morrer na cruz, em favor do seu povo, e esse povo que é dele, cuja parte está aqui presente nesta noite, é o povo que crê que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o seu Salvador, é esse povo que está exatamente usufruindo desta bênção, de ser justo diante de Deus. Vejam, não há aqui ninguém perfeito, é verdade. Somos ainda pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Os irmãos lá do passado, quando entregavam o seu sacrifício, o seu animal perfeito para a adoração, para o sacrifício, e aquele animal era imolado, os seus pecados eram perdoados. O sacerdote apresentava e ali intercedia em favor do povo, os seus pecados eram perdoados. Só que naquele tempo, eles insistiam, todas as vezes tinham que levar aquele animal perfeito. Aí veio Jesus, o Cordeiro perfeito, e esse sacrifício foi completo. Hoje não é mais necessário eu me apresentar um sacrifício para adoração, mas é necessário que, em razão do sacrifício que foi feito, a minha apresentação para adoração seja em espírito e em verdade. O culto que eu estou prestando hoje aqui não é a mim, não é a você, o culto é a Deus. O que você está prestando é a Deus. E quando você vem nessa perspectiva de que a sua adoração é a Deus, não é a pastor, não é ao irmão do lado, é a Deus, a sua atitude vai ser diferente. Em que sentido? No louvor,
na oração, na atenção para ouvir a palavra. E isso vai surtir um efeito tremendo na sua vida, que vai lhe trazer o que nós chamamos de edificação. Por quê? Porque você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, quando ele continua aí, na última parte do texto, para a gente finalizar, dizendo assim: disse mais o Senhor a Moisés. O Senhor disse mais. Sempre o Senhor está dizendo mais. Quando nasceu o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Não podia dar o animalzinho assim que nasceu para ser imolado. Isso não podia ser feito. E tinha que esperar 8 dias para depois ser oferecido, ser aceito, né? Caso quisesse oferecê-lo como oferta queimada ao Senhor. Ou seja, ele diz, ou seja vaca, ou seja ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Não podia também pegar tanto a mãe como o filho, né, quanto que teve a filhotezinho, e imolar os dois no mesmo dia. Não podia fazer isso. Quando oferecerdes o sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Está vendo? Quando fizerem sacrifícios de louvor, façam para serem aceitos. E como é que eles deveriam ser aceitos? Obedecendo os princípios que o Senhor Deus está estabelecendo. Só assim os sacrifícios de louvor, os sacrifícios do animal seriam aceitos. Vejam, irmãos, como princípios como estes permanecem. Ora, se nós estivéssemos aqui nesta noite sem esse objetivo de adorar a Deus, o nosso momento aqui não seria culto. Se nós começássemos em meio culto, inventar outras coisas, tirar a atenção do Deus, da palavra de Deus, inserir coisas no culto para entreter as pessoas, não seria culto. Esse é o zelo. O culto a Deus precisa zelar por essa simplicidade, objetividade. Foi exatamente isso que os irmãos do passado, durante a reforma protestante, fizeram. A igreja entrou numa degeneração, começou a entrar um monte de coisas dentro da igreja, e aí veio a reforma protestante. E aí, então, de lá para cá, a igreja veio se expandindo. Aí chegou aqui nas nossas terras, Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos também com esse mesmo pensamento de adoração, de como deveriam adorar a Deus, o zelo pelo culto, né? que contradizia a religião oficial da época, que era aquela coisa carregada, cheia de coisas e tal, e tudo era visível. Aí veio a igreja do Senhor Jesus. A única coisa que é visível no culto a Deus, sacramento, ceia, Santa Ceia e batismo. São os 2 elementos visíveis no culto a Deus. As demais coisas, não, as demais coisas são espirituais. Deus age através da sua palavra, através do louvor, através da oração, do seu povo. E o seu povo, que se apresenta para adorar, tinha que lembrar que quando estava adorando, para ser aceito, tinha que oferecer de maneira correta o sacrifício de louvor, o sacrifício que tinha que ser apresentado. E ele então vai dizer, olha, no mesmo dia será comido. Quando se oferecesse o sacrifício, no mesmo dia seria comido. E dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Ou seja, a adoração ela tem começo, meio e fim. Não tem esse negócio, olha, o culto começou hoje, só vai terminar agora amanhã. Não, o culto começa e termina no mesmo dia. O alimento ali apresentado, o sacrifício, tinha que ser comido no mesmo dia. Era no momento da adoração, não podia deixar nada para depois. Ou seja, o culto ele tem começo, meio e fim. Precisa começar e terminar. Então, por isso que ele tem uma liturgia. Ele segue uma liturgia, que é exatamente a ordem do culto. Essa que vocês recebem semanalmente no boletim.
é a liturgia, é a ordem do culto. Olha, vai acontecer isso no culto. Essas não podem interferir, não pode mudar, chegar no meio do culto, olha, não, vamos aqui fazer outras coisas, né? Vamos agitar, o povo está parado, vamos fazer uma agitação no culto. Não, isso não tem cabimento. O culto é para o Senhor. A adoração já foi iniciada, por isso que tem que ter reverência, atenção. Não podemos perder a atenção na hora do culto. Só se for uma necessidade extrema mesmo, que a pessoa precise se levantar, ter que sair, né, tomar alguma coisa extremamente necessária. Do contrário, tem que estar atento no culto, do começo ao fim, para que assim a sua adoração seja completa. Por isso que ele diz, versículo 31, pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Guardem os mandamentos e os cumpram. E qual é a razão para isto? Ele diz, eu sou o Senhor. Ou seja, é Deus quem está mandando. Não é uma coisa opcional, não é uma coisa da minha cabeça. Não é eu que vou dizer se você deve ou não. É o Senhor quem está dizendo. E se é Ele quem está dizendo, não tem discussão. Não é uma opção para mim nem para você. É o que precisamos fazer. Deus diz, cumpra, guarde os mandamentos. O que significa guardar os mandamentos? Obedecer o mandamento do Senhor. Não profanareis o meu santo nome. Não profanem o santo nome do Senhor, mas serei santificado. Na onde? No meio dos filhos de Israel. O Senhor é santificado no meio da sua igreja, dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Perceberam a repetição do eu sou o Senhor? Aí no final, nos 3 últimos versículos, 31, 32 e 33, ele termina todos eles dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Por que será essa repetição, essa ênfase que é dada no texto? Para exatamente você focar nisso. Olha, quem está falando é o meu Senhor, não é qualquer um, nem mesmo é através de Moisés, é através de Arão, para Arão, seus filhos e o povo, mas é o Senhor quem está dizendo. O povo não devia dizer assim, é conversa de Moisés. Não, era o Senhor quem estava falando. Moisés era apenas o instrumento de Deus. No passado, os irmãos diziam que o pregador é a boca de Deus. Ele fala a palavra de Deus. Daí a grande responsabilidade também de quem está falando. Deve transmitir o que o Senhor está dizendo. Não é transmitir a sua vontade, o seu querer, é o que o Senhor está dizendo. E o que o Senhor está nos dizendo, meus irmãos, nesta noite, como princípios para a adoração, que iniciou-se lá no Velho Testamento, é que todas as vezes que nos apresentamos para adorá-lo, devemos buscar uma adoração perfeita, sem defeito, para ser aceito. E todas as vezes que podemos estar louvando a Deus, esse louvor precisa também ser com o coração alegre, feliz, para que seja aceito. Que precisa entender que a adoração ela só vai ser recebida se for exatamente atendendo aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, ou seja, uma atitude de obediência sua em todo o momento do culto a Deus. Porque se você perder a noção do que é este culto a Deus, se a pessoa não estiver atenta em estar prestando culto a Deus, ela não vai estar prestando culto a Deus. Pode até dizer assim, olha, eu fui lá, passei umas horinhas lá na igreja e pronto. Pode até dizer isso, porque o culto mesmo não prestou, se não prestou atenção. E por diversas vezes, eu ouvia histórias de pessoas que iam para determinados lugares dizendo que era para o culto, e lá se fazia cada loucura nesses cultos, se dizia culto, e depois se questionava aquela pessoa,
E aí, fulano de tal, como é que foi o culto? Aí a pessoa diz, foi uma bênção. E aí a pessoa perguntava, e aí, você aprendeu o quê? Foi o quê? Eu não sei, eu só sei que o louvor foi maravilhoso. Eu pulei, tal, gritei. E a edificação? E a palavra que o Senhor falou? Eu lembro de uma época, não sei como está hoje, mas eu me lembro de uma época que as pessoas davam muita ênfase só na música, do louvor. E aí o culto era 1 hora tocando, cantando, agitando, e aí na hora da mensagem dizia assim, olha, fala só 5 minutos que a pessoa já está cansada. Ora, existiu uma época assim. Eu mesmo passei por uma situação dessa. Fui numa programação, alguém me chamou, e aí disse assim, quando estava lá, agitou, e depois, olha, só tem 10 minutos para o senhor falar, porque senão o pessoal já... Ué, na hora da mensagem é só 10 minutos. 10 minutos, e pronto. E se passar, já fica lá, ó. Pode. Quer dizer, eu achava isso um absurdo. Se eu fosse para um lugar desse, só vou a primeira e última vez, não vou mais. Porque o que importa, de tudo, se louve, se cante animadamente a Deus, isso não é. Mas se for só em prol disso, perdeu o sentido. Todo louvor tem que conduzir o crente para exatamente se preparar para ouvir a palavra de Deus. Veja, nós cantamos aqui, ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Nós cantamos aqui que Ele é digno, digno é o nosso Senhor. Então, combina exatamente com aquilo que estamos pregando nesta noite. O Senhor que é digno, o Senhor que requer adoração, Ele está dizendo como é que Ele quer essa adoração. Disse aos irmãos lá do passado, da igreja do Antigo Testamento, mas que reverbera em nós. Nós também devemos ter esse zelo, pois o nosso culto precisa ser aceitável a Deus. E para ser aceitável, precisamos ter esses princípios bem claros em nossos corações e em nossa mente. Quando viemos à igreja, ao templo, para adorar, qual é o sentido disso? Regularmente nós estamos aqui reunidos para isto. E isso precisa entender que tem que trazer transformação, edificação. A nossa alma precisa estar sendo alimentada, pois é assim que acontece conosco durante toda a nossa trajetória enquanto crentes aqui neste mundo. Foi para isso que o Senhor deixou a sua igreja, o seu povo, a liderança. Veja, Arão, seus filhos, os pastores hoje, que devem estar pregando, alimentando o povo. Temos responsabilidade também, o povo também, porque é um conjunto de coisas que vai acontecendo para exatamente ser o culto que Deus recebe, que Deus aceita, que Deus está satisfeito. E que, de fato, meus irmãos, este culto que aqui estamos a prestar seja agradável a Deus. Que todo momento que aqui passamos, estejamos na presença do Senhor. Que vocês estejam com o coração atento, com os ouvidos abertos, atentos a tudo que foi dito. E se preocupem sim em fazer a sua análise, a sua reflexão. Como é que eu tenho adorado ao meu Deus? Eu tenho observado os princípios que Ele tem me falado ao coração. É muito importante isso para a sequência da nossa vida espiritual. Do contrário, pode acontecer daqueles que, de fato, não se interessam, não querem saber. Dizer, não quero saber, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, né? Sem vida, parado no tempo, sem desenvolver a fé. Como Paulo disse, irmãos, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Então, ser salvo, não é para ser salvo, não é só receber o nome de salvo e acabou, não. O ser salvo envolve uma série de coisas, dentre elas, a vontade e o desejo de adorar o seu Senhor e Salvador. A alegria e a satisfação de dizer, olha, eu pertenço à igreja do Senhor Jesus. Eu nasci de novo, o Senhor me salvou. O mínimo que eu tenho que fazer é vir aí à igreja para adorá-lo em espírito e em verdade, o mínimo. Ainda tenho servir,
o fazer a obra do Senhor, a evangelização, o testemunho de vida, o andar corretamente, o viver santo. Tudo isso envolve uma vida de quem está salvo. E, portanto, atento de como está adorando a Deus. Essa é uma preocupação, irmãos, que nós temos, de orientar a igreja do Senhor Jesus, enquanto aqui estivermos, a adorá-lo em espírito e em verdade, a adorá-lo racionalmente, para compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, e também confrontarmos sempre conosco para que não deixemos envolver com este mundo, conforme Paulo diz lá no versículo 2 de Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que nos dê sim, ó, irmãos, essa condição necessária para absorvermos os princípios de adoração e continuarmos assim na presença do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nosso Deus, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez, o dia especial, o dia do Senhor, o dia da igreja estar reunida para adoração. E aqui ouvimos, ó Pai, a Tua palavra, que nos diz como o Senhor requer que o adoremos, com perfeição, com vida reta, com santidade, com louvor, com oração, com dedicação, porque estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus que é santo, santo, santo. E assim possamos, ó Deus, evidenciar esta verdade em nossas vidas e assim sermos testemunhas vivas da obra que o Senhor tem feito e continuará a fazer na alma e no coração de cada um de nós. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.